Bom dia, amados e amadas, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é o dia 1º de novembro de 2023, quarta-feira, um dia muito gracioso, onde Deus criou para a nossa felicidade, para vivermos com tranquilidade. Eu quero ler aqui 2 textos para a nossa reflexão, vou dar uma explicação sobre eles, amém? É Romanos capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No Velho Testamento, Abacuque 2, versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Nós estamos falando pouquíssimo mesmo, só para lhe lembrar, sobre a Reforma Protestante, que ela aconteceu em 31 de outubro de 1517. Ontem, fizemos 506 anos da Reforma. Eu estou aqui trazendo uns tópicos muito rápidos, só para a gente relembrar dessa condição da Reforma, tá certo? E os pilares da Reforma são 5, eles foram reduzidos em 5. Eu já falei aqui sobre somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. Hoje é somente a fé. Amém? E estou lendo esses 2 textos, porque é um texto do Novo Testamento e um texto do Velho Testamento. Aliás, Abacuque 2,4 é a única vez que tem a palavra fé no Velho Testamento. Tem creu, acreditou, entendeu, creu, mas a palavra fé no Velho Testamento só é citada essa vez em Abacuque, tá certo? E a razão da reforma ter acontecido, Lutero, ele teve uma compreensão dessa palavra de Abacuque. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim, há um contexto lá, e Abacuque escreve essa palavra, porque certamente as pessoas tinham aberto mão da fé no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, naquele contexto. E Lutero, já na era cristã, ele recebe assim uma graça de Deus, uma revelação de Deus, um entendimento de Deus que era somente pela fé. E naquele contexto, como nós falamos ontem, a Igreja Católica, aí pelo século XVI, tinha colocado a questão da venda das indulgências, Você pagar para ter perdão de pecado, Então, você dava lá uma quantia, o seu pecado era perdoado. Isso comoveu o coração de muitas pessoas, de Lutero, de muitos outros também, que faziam parte do clero, das pessoas comuns também, de pessoas que eram importantes naquele contexto. Isso comoveu muita gente, porque era realmente uma aberração você pagar para ter perdão de pecados. E é por essa razão que, uma das razões também que a reforma acontece. E os reformadores voltaram a defender que era somente pela fé. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa andar 500 metros arrastando seu joelho pelo chão, você não precisa se castigar, fazer qualquer coisa para obter a graça de Deus. E Lutero entendeu isso, e os outros reformadores também, e por essa razão também a reforma aconteceu, tá certo? Assim, a igreja tinha estabelecido a questão realmente da indulgência, que era o mais, tinha vários outros, são 95 teses de Lutero, tá certo? Mas estou citando aqui a questão das indulgências, que é uma que ele citou contra essa condição de venda por pecado. Amém, amados? E assim, a graça e a fé, elas estão juntas. Ontem eu falei sobre a graça, porque é somente a graça. E hoje estou falando sobre a fé, somente a fé. Essa fé é em Deus através de Cristo, porque Cristo é Deus e revela Deus para a humanidade, tá certo? Então, aí Paulo vai escrever isso, que nós somos a justiça da fé. Quando nós descobrimos essa justiça da fé, isso é o que realmente nos justifica diante de Deus, é a fé em Cristo.
Isso é tão gracioso que às vezes parece tão simples, né? Talvez seja melhor você pagar, não quero pagar, vou mandar um pix aqui para mim ter o meu perdão, porque é uma materialização, você não consegue crer. Mas, amado, a fé é muito mais real do que aquilo que nós vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Então a fé é real. Amém? Estou dizendo isso olhando para esses dois textos de Romanos 3:1. Paulo vai escrever sobre a justificação pela fé. E aí a graça de Deus também está. A fé e a graça não se separam, tá certo? Porque sem graça não tem fé e sem fé não tem graça. Aí não tem graça nenhuma. Você precisa crer. Porque sem a fé real não tem graça. Amém? E o Paulo também escreve em Efésios capítulo 2. Estou citando no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 do livro de Efésios, no capítulo 2. Que Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer que isso não vem de obras, que é para que ninguém se glorie. Então, mas a razão da reforma também ter acontecido era esse ponto. A igreja estava vendendo o perdão de pecado. Você dava uma oferta e o seu pecado era perdoado. E aí a reforma vai acontecer, vai dizer que é pela fé, junto com a graça de Deus, porque a graça é que nos justifica. É o amor de Deus pela humanidade que Ele criou. Jesus Cristo vem, isso é um ato de graça de Deus. Ele foi oferecido na cruz e fez isso gratuitamente, porque Deus é quem providencia a salvação, a graça, todas essas coisas mediante a fé. A fé vem de Deus também. Leia lá Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, você vai entender que a graça e a fé vêm do Senhor. Então estou trazendo aqui essa lembrança, para que a gente possa lembrar. Hoje tem uma celebração religiosa especial. Eu queria que você passasse a ler a Bíblia. Quem sabe se você fosse envolvido pelo Espírito de Deus, assim como Lutero foi naquele contexto, e ele era um sacerdote católico, aí ele entendeu que não era daquele jeito, ele entendeu que não era através de pagamento, ele entendeu que não era através de obras. As obras, amados, são importantes, são necessárias, mas nós não fazemos ela para adquirir graça de Deus, nós não fazemos ela para ter fé, nós não fazemos para ter salvação, nós fazemos tudo isso porque entendemos que somos salvos. Amém? Fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer a obra, ajudar, fazer o bem, isso é para toda pessoa, mas isso não dá salvação. O que salva o ser humano é a graça de Deus, é o amor de Deus pela sua criação. E aí Cristo vem por um ato de amor e graça, morre na cruz e ensina para que nós possamos ter fé nele. João vai escrever isso muito preciosamente a respeito da fé viva, da fé que salva. Estou trazendo aqui uma breve palavra. Eu quero que você se lembre disso, tá certo? Aí, lá estava lá, né? Sola fide, quer dizer, somente a fé. Você não é justificado de nenhuma outra forma diante de Deus, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Amém? Isso é uma palavra para você refletir, para você pensar, para você estar aí colocando no seu coração esse entendimento. O coração do ser humano, do cristão, do ser humano, é a mente, tá certo? É o cérebro, é pensar. Esse coração aqui é para bombear o sangue. Os poetas acabam associando o coração, esse coração, quando os poetas fazem alguma coisa romancista, bonita e tal, ele acaba associando o coração. Porque quando a gente tem uma emoção, o coração bate mais rápido, a gente acaba associando aqui. Mas o coração é aqui, é pensar. Que tu possa pensar nesses dias, que tu possa ver a Escritura, que tu possa ler a palavra de Deus, que tu possa alcançar a revelação de Deus. Jesus Cristo já pagou o preço, tá certo? O preço pela salvação ele já pagou. É o sangue. E aí a graça de Deus é manifestada nesse ato de Jesus Cristo, que morreu pela humanidade. E aí você precisa crer, porque a fé te justifica diante de Deus. Amém, amados? É uma reflexão muito breve.
A reforma aconteceu, ela é fundamental. Se você tem a fé cristã em Cristo Jesus, a sua fé é baseada em Jesus Cristo, pelo ato que ele fez. É importante que você saiba disso, que você tenha esse entendimento e que você tenha essa fé exclusiva em Jesus. Amém? Não estou falando de religião, estou falando de Jesus, tá certo? Eu sou evangélico porque é uma identificação, a religião evangélica está aí, protestante, é o protestantismo que está aí, se identifica. Mas, amado, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Amém? Estou dizendo isso e Deus te abençoe. Deus possa abrir o teu entendimento, seja graciosamente abençoado pelo Senhor. Amém? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre o último ponto da reforma, que é somente a glória. Amém? Mas hoje é somente a fé, que você possa crer em Cristo e o Senhor te abençoe graciosamente em nome de Jesus. Amém.